Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. 4 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e eu sou Lilian Busato. E eu sou Fábio de Lima. Então fique com a gente até o 12h45 com muitas informações para você. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Ontem aqui na casa foram aprovados, essa semana aqui na casa foram aprovados 7 projetos e durante o jornal nós vamos estar falando isso para você. E todos os trabalhos legislativos, tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista, certo? E o que acontece no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo? Esse é o Jornal da Rede Alesp. Fique aí nos acompanhando até 12h45, você ficará muito bem informado. E o Jornal da Rede Alesp traz muitas informações para você. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Farmalibras, um recurso para acessibilidade farmacêutica. É um assunto bem interessante e novo, bem técnico, né, Fábio? O que seria isso? Eu estava dando uma olhadinha, é bem interessante esse projeto. Vamos conversar com um especialista aí para entender melhor esse assunto. E também vamos falar sobre endividamento familiar no período da pandemia. O governo estuda como implementar novas parcelas do auxílio emergencial. Outro assunto é o aumento dos conflitos em condomínio nesse período de pandemia. E teremos também aqui uma entrevista aqui direto do estúdio presencial ao vivo com qual deputado? Hoje é você que vai fazer a entrevista. É o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Vai falar sobre o que hoje, Fábio? O deputado vai falar sobre a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto, um assunto bastante interessante que envolve a economia e vários outros temas. Sim, um assunto de interesse da população. Aqui está vindo o Parlamentar, é um jornal extremamente legislativo, na qual hoje nós também levamos informações para você da pandemia, do Brasil e do mundo, tudo o que está acontecendo. Mas o nosso foco principal é levar para você, telespectador, tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E o Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Começando agora com o nosso giro de repórteres, vamos falar com Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente. Você que acompanha as atividades parlamentares, conta pra gente quais são os assuntos em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Tudo bem por aí? Bom dia, tudo ótimo. E com você aí, Melissa? Tudo bem também. Ontem, como vocês adiantaram já na abertura do jornal, foi um dia bem movimentado. Foi uma tarde bem movimentada no plenário Juscelino Kubitschek. A gente lembra aí o pessoal que está acompanhando a gente que o plenário Juscelino Kubitschek abre a partir das 2h30, é regimental esse horário. Então, a partir das 2h30, os deputados começam ali o debate do pequeno expediente, do grande expediente, com temas livres. E às 4h30, vota-se a ordem do dia. Isso, se eles tiverem acordo ali com relação aos projetos, vota-se a ordem do dia. Eles podem chamar extraordinárias para o decorrer da tarde, e assim foi feito ontem. 7 projetos de deputados foram aprovados. A gente lembra também que os deputados fizeram um acordo entre eles de votar um volume de projetos, pelo menos 10 a 15 por semana, para que até a conclusão dos trabalhos dessa gestão da mesa, o presidente da casa, o deputado Cauê Macris, vai ficar à frente da casa até o dia 15 de março. Melhor dizendo, até o dia 14 de março. Dia 15 é eleita uma nova mesa diretora. Então, foi feito esse acordo que até essa data, né, até o dia 14, vão ser votados semanalmente esse volume de projetos de parlamentares, né? Então, um dos projetos foi de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, que obriga o detalhamento de informações sobre valores faturados nas contas de energia elétrica do estado de São Paulo. Um projeto importante para a gente enxergar os impostos que a gente está pagando aí de acordo com aquele serviço prestado, e aí conseguir ali visualizar e aí
também ver a destinação desse imposto. Então, por exemplo, o maior volume de arrecadação que é feito é ICMS. Aí depois a pessoa consegue pesquisar para onde vai o ICMS, qual a destinação do ICMS. Então, isso é um projeto de transparência que tem uma importância grande para quem tem mais atenção nesse assunto. A gente teve a aprovação também do projeto 629 de 2015, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, que determina a inserção de mensagens educativas sobre drogas nos ingressos de eventos esportivos e shows culturais ou esportivos voltados ao público infanto-juvenil e nos locais dos eventos. A comunicação tem um papel muito importante, né, Fábio e Lilian? Fundamental, e quanto mais a gente fornecer informação para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para que eles não enveredem por esse caminho das drogas, melhor. Então, esse projeto ajuda, reforça aí essa questão para que os jovens tenham cada vez mais conhecimento e possam fazer melhores escolhas, né? Também foi aprovado o projeto 782 de 2017, de autoria do deputado Léo Oliveira, do MDB. O PL autoriza o Poder Executivo a construir hospital veterinário público metropolitano destinado aos animais domésticos e famílias de baixa renda em Ribeirão Preto. Essa é uma pauta que é constante aqui na casa, voltada para os animais. Já outros parlamentares pediram para outras regiões aí esses hospitais veterinários, e essa é uma iniciativa muito importante. A gente sabe que no caso do hospital veterinário, quando a gente tem um equipamento como esse, a instalação de um equipamento como esse, não tem quem possa com o tamanho da fila, porque realmente o acesso, as pessoas têm muito amor pelos animais, e o acesso para os cuidados dos animais não é fácil para todo mundo. Então, ter um hospital público veterinário tem uma importância muito grande. A gente tem um projeto aí de SAMU veterinário e de outras medidas para ajudar realmente essa população, os animais, mas também quem gosta dos animais, né? Quem ama os animais. A gente que tem os nossos bichinhos em casa fica muito feliz com esses projetos, né? Com esses projetos que possam ajudá-los. A gente teve também a aprovação do projeto 622 de 2019, de autoria da deputada Graciela, do PL, que institui o programa Belas Empenhadas contra a Violência Doméstica e Familiar. O objetivo é capacitar profissionais da área da beleza e estética para que se tornem agentes multiplicadores de informação contra a violência doméstica e familiar. A gente viu nesse período de pandemia um boom, infelizmente, que aconteceu dos casos de violência contra a mulher, de violência doméstica, e quanto mais pessoas, quanto mais olhos e olhares voltados para para acabar com a violência, com esse tipo de violência, melhor. Então, esse projeto da deputada é muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes o profissional da beleza ele funciona ali como um conselheiro, de uma forma de confiança ali com a vítima. Então, esses foram alguns dos projetos discutidos no plenário na tarde de ontem. Volto para falar um pouco mais adiante. Vou falar dos projetos que ainda podem ser votados hoje, né? E essas eram as informações para começar. Muito obrigada, um bom jornal para vocês. Melissa, vamos voltar falando, você acabou de falar sobre os projetos, desde o recesso, a volta dos parlamentares até a data de hoje foi aprovado. Na primeira semana, 15 projetos, na segunda semana, 23 projetos e ontem mais 7 projetos. Hoje, provavelmente, vão ter mais projetos aprovados? Qual é a sua visão sobre isso? Sim, com certeza. Temos projetos aí na ordem do dia e que serão analisados na tarde de hoje. Na verdade, assim, só para as pessoas em casa entenderem, os projetos eles passam pelo Colégio de Líderes, pelo Congresso de Comissões, pelas comissões temáticas.
Muitas vezes, quando ele chega ao plenário, ele já chega com um acordo. Então, os deputados, o que significa esse acordo? Os deputados já decidiram que o projeto vai ter a aprovação. Alguns têm divergências? Sim, alguns podem ter divergências. E aí é quando tem divergências, pede verificação de presença, os deputados usam ali argumentos para tentar, inclusive, modificar algum ponto desse projeto. Então, sim, deve haver mais projetos aprovados na tarde de hoje. E sendo aprovados os projetos, eles vão para o governo para eles sancionar ou para ele vetar? É isso? Explica também para o telespectador. Isso mesmo. Quando o projeto é aprovado aqui pelos deputados, por maioria simples, aí o projeto segue para a sanção do governador, a equipe técnica do governador olha o projeto e depois ele segue para o autógrafo do próprio governador. Então, é feita uma nova análise, porque assim, às vezes o projeto, o governador entende que parte do projeto é inconstitucional. E aí a inconstitucionalidade se dá por diversas formas. Ou o projeto, de fato, não era para ser uma iniciativa feita por deputado, ou no projeto não ficou claro quem vai pagar por aquela ação. Então, tudo isso, lembrando que o parlamentar o deputado não tem a prerrogativa de apresentar projetos que gerem gastos ao Estado, né? Então, se o projeto não tem ali a dotação orçamentária muito clara, então o governo tem essa possibilidade de vetar o projeto. Então, e aí depois de alguns dias o governador sanciona ou veta esse projeto que foi aprovado aqui na Assembleia. É possível também, vamos supor que o governador vete um projeto completamente, é possível quebrar o veto em plenário, né? Ele pode voltar para o plenário, os deputados votam de novo e quebram o veto no plenário. E aí vira lei a partir dessa quebra de veto. Ô Melissa, você também falou outra coisa que nos chamou a atenção aqui, que seria a criação de mais hospitais veterinários públicos, né? E você até estava explicando o carinho que nós temos com os nossos bichinhos de estimação. E não é só isso, né? Da mesma forma que a medicina tradicional, a medicina humana, né? Ela evolui e existem aparelhos aí que fazem ultrassons, que é uma tecnologia bastante avançada e são exames caros. Falando dos nossos bichinhos, dos animais, dos pets, é a mesma coisa, né? Então, às vezes você vai numa clínica veterinária privada e você ali, se você não tiver dinheiro para fazer aqueles exames, você não consegue dar um andamento ao tratamento ali que o seu animalzinho precisa. Então, eu acho muito interessante essa tendência que nós estamos vendo, né, por parte do poder público, de cada vez expandir mais o número de hospitais veterinários públicos. Eu acho que esse é um caminho, sim, para que a população de todas as classes sociais possa cuidar com carinho devido, com a preocupação devida dos seus animais de estimação. Exatamente. Esse é um projeto assim que tem com certeza um apelo popular muito grande. Muita gente sabe da necessidade desse atendimento e é como eu falei, nenhum hospital veterinário já instalado no estado de São Paulo é vazio. Pode observar isso porque realmente a demanda é muito grande e as pessoas às vezes não têm condições. A gente não está aqui desmerecendo o profissional da veterinária, não é isso, mas a gente tem que ser realista. Não é acessível a todo mundo. Então, e as pessoas querem dar o melhor tratamento para o seu bichinho de estimação, com certeza. Não sei vocês, mas eu tenho 3. Tenho 2 cachorras e um gato. Eu também, estou igualzinha a você, Melissa, 2 cachorros e um gato. E é muito bacana esse tipo de projeto, esse tipo de campanha, porque não adianta a gente ter campanha Adote um Animal, se depois também o poder público não dá uma sustentação e um suporte para as pessoas que estiverem adotando, poder procurar eles caso os animaizinhos fiquem doentes, precisam
de um hospital e tem muita gente que adota o animalzinho e acaba abandonando depois. Por quê? Porque não tem condições de arcar com esses gastos, não é, Fábio? Exatamente. Melissa, obrigado por enquanto e mais tarde a gente volta a conversar, está bem? Tá bom, combinado. Até mais. Obrigada, um bom jornal. Para nós. Obrigada, Melissa. E a agência, agora vamos à nossa primeira entrevista e vamos falar sobre a criação da região. Não é essa a entrevista. Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista e vamos falar sobre o projeto Farmalibras e recursos para acessibilidade farmacêutica. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estabelece como barreira qualquer entrave ou atitude que limite, por exemplo, a participação social da pessoa ou acesso à informação. Em seu artigo 24, a Resolução 71 de 2009 da Anvisa estabelece que embalagens de medicamento contenham em sistema Braille o nome comercial do medicamento ou da denominação genérica de cada princípio ativo, mas a determinação nem sempre é cumprida. Exatamente, Lilian. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Deusilane Muniz Nunes. Ela é coordenadora do projeto Farmalibras. Bom dia, Deusilane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deusilane, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no jornal, trazendo um assunto bem interessante, né, e de pouco conhecimento para o telespectador. Quando a gente fala de acessibilidade para as pessoas com deficiência, qual que é a importância do profissional farmacêutico na inclusão? Então, o profissional farmacêutico, ele é um profissional que ele está inserido nos mais diversos, né, âmbitos. A gente tem pelo menos 135 especialidades farmacêuticas que hoje são reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, o farmacêutico ele atua desde estabelecimentos privados e públicos, em farmácias, em hospitais, em unidades básicas de saúde, laboratórios de análises clínicas, indústria, e, enfim, de uma infinidade, né, de atuações, e dentro desse contexto ele vai estar em contato com a pessoa com deficiência. A gente tem em nosso país, de acordo com o censo do IBGE de 2010, 6,7%, pelo menos 6,7% da população brasileira tem alguma deficiência, seja ela visual, motora, auditiva ou mental, intelectual. Então, essas pessoas, cada vez mais, elas estão saindo, né, dos ambientes, dos seus domicílios e estão inseridas dentro da sociedade. Né? Então, elas precisam do cuidado da saúde, elas precisam do atendimento farmacêutico em todos os âmbitos que eles atuam, né, que nós farmacêuticos atuamos. Então, todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, precisam de cuidado farmacêutico que seja humanizado. Né? Então, diante de tudo isso, o farmacêutico ele precisa cada vez mais estar preparado para entender todo o contexto das diversidades das pessoas com deficiência, para que ele possa incluí-la em todas as suas ações, né? Em todas as suas formas de atuação profissional. Deusilane, o que você está falando é muito interessante, porque nós, leigos, na hora que se fala sobre os farmacêuticos, a gente imagina logo aquele ambiente de farmácia e o profissional atrás do balcão atendendo as pessoas tão somente. E você está explicando que os farmacêuticos eles atuam em vários segmentos e sempre eles têm que lidar sim com pessoas que têm algum tipo de deficiência. No caso desse nicho para acessibilidade, quais são as demandas mais comuns que esses farmacêuticos recebem dessas pessoas com deficiência, Deusilane? Então, o que é que, quando a gente fala, né, de atuação com a pessoa com deficiência, um dos pontos mais importantes que a gente precisa pensar é que todo profissional, ele precisa romper com as barreiras que existem para que a pessoa com deficiência, ela tenha a mesma autonomia que uma pessoa sem deficiência.
Então, como vocês mencionaram no início, né, da nossa Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem diversas barreiras, esses diversos entraves que acabam bloqueando essas pessoas, e muitos desses entraves, eles são as chamadas barreiras informacionais, barreiras de comunicação, e também temos as barreiras arquitetônicas, né, de mobilidade de uma forma geral. Então, se a gente pudesse elencar, se a gente pudesse dividir, eu organizaria meio que a profissão farmacêutica no seguinte contexto, né? A todos os farmacêuticos que atuam no cuidado à saúde de uma forma geral, estes precisam adotar estratégias de comunicação e informação que sejam inclusivas. Eles têm que mudar a sua atitude de forma a que ele possa incluir todas as pessoas com deficiência para que elas tenham a maior autonomia possível dentro do seu processo de cuidado à saúde. Então, o farmacêutico ele não pode ter atitudes capacitistas, ele não pode subestimar a capacidade e aptidão das pessoas, né, em virtude de sua deficiência. Por outro lado, a gente tem farmacêuticos que atuam em cargos de gestão. Estes são essenciais para que eles possam buscar romper as barreiras urbanísticas, arquitetônicas e tecnológicas que existem nos diversos campos de atuação, né, nos diversos âmbitos do cuidado à saúde de uma forma geral. Então, é importante que, dentro dessa atuação de gestão, o farmacêutico ele possa buscar novas tecnologias, romper essas barreiras para que ele possa acolher o usuário que necessita da sua empresa, que necessita do seu serviço, mas sem que essas pessoas elas sejam limitadas, que elas possam entrar numa farmácia, que elas possam entrar em um laboratório sem ter uma escada que impeça essa mobilidade, né, para que a gente possa incentivar cada vez mais essas estratégias de acessibilidade. Por outro lado, a gente tem um outro nicho assim, bem importante, que são os farmacêuticos da indústria. A gente tem que ter cada vez mais tecnologias inclusivas para o uso de medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que são administrados em gotas e líquidos, né? Quando a gente pensa nas pessoas cegas, elas têm muitas dificuldades na administração desses medicamentos. Então, a indústria ela precisa criar mais tecnologias que possam facilitar o acesso às informações das bulas pelos surdos e assim como tecnologias para a administração dos medicamentos pelas pessoas cegas de forma autônoma, né? Que ela não precise da ajuda de uma terceira pessoa. Essas três estratégias são essenciais e são urgentes dentro da nossa área de atuação profissional. Ô Deusilane, de tudo isso que você acabou de falar, vamos ver se a gente entende. Aí veio o Conselho Federal, né, de Farmácia e criou o Farmalibras, é isso? E o que quer dizer esse projeto, e esse programa, e qual é o seu principal objetivo? Então, o Conselho Federal de Farmácia, assim, dentro da principal atuação do farmacêutico, que é o cuidado farmacêutico, né, a orientação quanto ao uso racional de medicamentos, percebeu que uma das principais barreiras que limita de forma muito grave o acesso ao cuidado farmacêutico é com as pessoas surdas, que elas têm uma dificuldade de comunicação e isso repercute gravemente no seu cuidado à saúde. Então, por isso, a prioridade, né, do trabalho do CFF, primeiramente com o Farmalibras. Então, o Farmalibras é um programa em que nós estamos desenvolvendo um vocabulário terminográfico farmacêutico bilíngue, em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, é a primeira língua da comunidade surda, e em português. Esse vocabulário está sendo desenvolvido por uma equipe que tem pesquisadores tanto da área de Libras quanto da área farmacêutica do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil. Temos farmacêuticos surdos, estudantes de farmácia surdos envolvidos. E além do vocabulário, a plataforma ela também comporta uma plataforma web
que vai facilitar o atendimento do farmacêutico para as pessoas surdas e também facilitar o atendimento do farmacêutico que é surdo, porque a gente também tem farmacêutico que é pessoa com deficiência. Então, o farmacêutico que é surdo para facilitar o atendimento dele à pessoa ouvinte. Então, essa plataforma, ela vai facilitar no sentido de mediar e auxiliar mais a comunicação com a pessoa surda, para que o farmacêutico não deixe de atender a pessoa surda porque ele não sabe Libras, né? Claro que aprender Libras é essencial, é muito importante, mas, enquanto o farmacêutico ainda não sabe Libras, essa limitação, ela não pode ser um fator que justifique a falta do atendimento adequado. Né? Então, de forma geral, a plataforma PharmaLibras, ela envolve o vocabulário e a plataforma web, mas tem mais atividades ainda que o Conselho vem desenvolvendo. Ô Deusilane, o que você está falando é muito interessante porque a demanda me parece, então, muito maior do que uma pessoa leiga poderia imaginar. Então, realmente existem inúmeras necessidades. E, pelo que você está falando, o Conselho de Farmácia está muito atento a isso. O que tanto o Conselho de Farmácia tem feito, até para conseguir diálogo? Por exemplo, agora há pouco você falou da necessidade junto à indústria, né? O Conselho tem ali sentado para conversar com representantes da indústria farmacêutica, de que forma pode ser criada as novas tecnologias de medição ali dos medicamentos, que nem você falou. Quer dizer, o que tanto o Conselho tem feito, além do próprio PharmaLibras, claro? Para que a gente possa direcionar a indústria, né, para que ela possa adequar tecnologias dentro da produção das embalagens de medicamentos, a gente precisa que isso seja regulamentado. Né? Recentemente teve uma proposta para alteração de legislações junto à Anvisa, nós enviamos proposta para tentar avaliar toda essa questão de acessibilidade, tentar melhorar todas as condições de acessibilidade nas embalagens de medicamentos. Mas é um caminho que a gente precisa realmente estimular, debater cada vez mais com a indústria, com a vigilância sanitária. Então, acho que é um caminho ainda que a gente vai trilhar, né, no decorrer desses próximos anos. Mas a gente vai conseguir. Deusilane, o Jornal da Rede Alesp aqui, ele é feito de dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, nós estamos aqui em contato diário com os parlamentares. De que forma as assembleias legislativas do Brasil podem ajudar nessa discussão, no desenvolvimento dessas condições de se atender essa demanda de pessoas com algum tipo de deficiência junto ao segmento farmacêutico, Deusilane? Então, os deputados, né, a Assembleia, de uma forma geral, ela tem uma importância grandiosa. E a gente sabe que no estado de São Paulo a gente tem a maior parte das indústrias, então é muito importante que tenha um incentivo, que seja debatido e que tenha incentivos, inclusive financeiros. Né? A gente tem várias universidades, a gente tem várias indústrias, né, dentro do contexto da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e a gente precisa incentivar a produção, linhas de pesquisas, projetos que contemplem temas voltados para a tecnologia assistiva, né, para promover cada vez mais tecnologias assistivas dentro do campo, não só farmacêutico, mas da saúde de uma forma geral. A gente entende que o campo do uso de medicamentos é algo muito complexo e que, se essas pessoas não têm autonomia, isso vai influenciar no estado de saúde de uma forma geral. Né? Então, é muito importante que exista fomento ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à inovação, a novas capacitações tecnológicas, para que a gente possa aumentar a qualidade, né, da saúde através da autonomia dessas pessoas.
Deusilane, você é professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, não é isso? Você ministra aulas em Petrolina ou seria outra cidade? Em Petrolina, né? O Petrolina. nosso campus fica em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Então, Deusilane, eu quero até aproveitar a oportunidade, sair um pouquinho aqui do tema e aproveitar a tua experiência de vida aí na região de Petrolina. Nesse momento que a gente fala de pandemia, que o Brasil inteiro aí tem casos de Covid-19, algumas cidades até com falta de UTIs. Como é que está a situação aí na tua região? Passe para os nossos espectadores, por gentileza, como as coisas estão por aí. Bem, aqui em Petrolina, a gente sabe que nas últimas semanas, principalmente, o número de casos, a complexidade da pandemia, ela tem se ampliado cada vez mais. Aqui a gente ainda não atingiu um novo pico tão forte quanto a gente vê em vários estados. Mas a gente já percebe algumas cidades aqui de Pernambuco que estão em alerta bem maior. E nós já estamos, a prefeitura, inclusive, essa semana já sinalizou novos alertas para que a gente possa controlar ainda mais, evitar o máximo o máximo possível de aglomeração, manter o distanciamento social, manter todas as regras em relação à limpeza, lavagem de mãos, álcool. Então, assim, a gente... Infelizmente, a tendência é que em breve a gente tenha mais medidas restritivas ainda, porque a gente já percebe o avanço que está ocorrendo no estado de Pernambuco. Aqui em Petrolina, avançou bastante do final do ano para cá, no entanto, a gente percebe que ainda não chegamos nesse segundo pico, nessa segunda onda, mas é uma situação bem crítica. Aqui na universidade, por exemplo, a gente não está tendo aula presencial, estamos iniciando o semestre próxima semana e é um semestre totalmente online, mesmo com aulas práticas, a gente nunca imaginou vivenciar isso, mas estamos há quase um ano totalmente em trabalho remoto. Então, a gente pede encarecidamente realmente que a população, que a sociedade ela possa contribuir, possa fazer sua parte, Responsabilidade social está sendo essencial nesse momento de pandemia. Perfeito. E a gente está sofrendo muito com isso. Perfeito. Deusilane Muniz Nunes, coordenadora do projeto Farmalibras. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada a você. Um bom dia, um bom trabalho. E vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. O projeto de lei complementar número 57, de 7 de agosto de 2019, de autoria do deputado Sebastião Santos, criou a região metropolitana de São José do Rio Preto, comunidade regional do território do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o deputado Sebastião Santos, que vem aqui até o nosso estúdio da Rede Alesp, aqui dentro da própria Alesp. Deputado Sebastião Santos, seja bem-vindo. Bom dia a todos os amigos que nos ouvem, nos assistem aí pelas redes sociais. É um grande prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho desse tema tão importante para a região noroeste do estado de São Paulo. Exatamente. Deputado, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, essa lei complementar 57 de 2019 cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Qual o impacto que esse projeto vai trazer para aquela região? Olha, em primeiro lugar, organizar toda a região. Então, quando nós falamos de uma cidade grande e de outras cidades no seu entorno de menor porte, de médio porte, nós falamos de termos privilégios para um
e problemas para outros. E quando você começa a organizar regionalmente um determinado local, todos participam do bolo igualmente. Então vamos falar da questão ambiental. Nós temos lá uma reserva muito grande da Mata Atlântica, né, que pega Rio Preto e pega Mirassol. Rio Preto se beneficia com recursos oriundos aí das esferas estadual, federal, municipal, até mesmo do judiciário, através de multas do meio ambiente, e que Mirassol, pelo contrário, fica com o problema. Tem lá sua reserva, tem seu espaço, mas que infelizmente você vê animais sendo colocados de forma errada, plantio de vegetação que não deveria estar lá e que passa a existir. Por quê? Porque você não tem a condição de ter ali uma fiscalização, de ter ali um investimento adequado. Então nós vemos todo um entorno de Rio Preto sendo, nesse momento, alvo realmente de uma ideia muito importante que aconteceu já com vários lugares, né? Nós temos aí todas as regiões que já foram construídas, né? Aqui de São Paulo. Região de Campinas, por exemplo. Campinas, né? Santos, né? Região do ABC. ABC. Então você vê que onde se organizou, você tem todo um ideal em prol da população. Vamos supor, hoje nós temos a rodovia Washington Luiz, que chega à maioria dos locais, principalmente os locais que estão sendo discutidos agora, que seriam trazidos para dentro da região metropolitana de Rio Preto. E aí você tem a Washington Luiz, uma rodovia pedagiada, um pedágio com valor alto, mas que falta segurança. Você não tem dentro da área urbana mesmo de Rio Preto a Mirassol, de Rio Preto a Badi, de Rio Preto até Cedral, segurança para todos os usuários que ali estão ter esse benefício. Agora, quando eu crio um benefício, vamos supor, vou fazer a terceira faixa, vou fazer as alças laterais da rodovia para que a população que vai se deslocar de Rio Preto até Mirassol, ela venha pelas marginais, não pela rodovia principal, pela malha principal, né? Então você cria algo diferente, já cria uma segurança maior para a população. Infelizmente, hoje nós vemos acidentes inúmeros. Começou a chover, o trânsito hoje já é complicado, né? Nas principais rodovias ali, você tem a BR-153, você tem a parte da Assis Chateaubriand, você tem a Washington Luiz, e aí você fica aquele gargalo. O gargalo todos os dias estão, pela manhã, período da tarde, uma parte da noite, e esse gargalo, ele faz o quê? Ele faz a população se limitar. E esse limite, muitas vezes, traz acidentes. Por quê? Nós sabemos que o brasileiro, ele dirige o carro, mas, na verdade, ele não conhece, muitas vezes, o que é o trânsito. Eu tenho a carta de motorista, eu já posso pegar, já estou habilitado a pegar um carro, sair em qualquer lugar. E não é assim, nós sabemos que existe toda uma dinâmica. Eu tenho que ter conhecimento, o que eu estou fazendo no volante do meu carro, qual é a velocidade que eu posso trafegar, qual o espaço que eu tenho que ter do carro da frente. E a gente sabe que isso não acontece. Então, com o acúmulo das pessoas utilizando as rodovias da região, nós vemos muitos acidentes, principalmente o acidente que vai levar essa pessoa a cair nos canteiros e muitas vezes, como nós tivemos lá, várias pessoas vindo falecer. Entende? Por quê? Porque não está organizado. Então, a malha viária, ela está totalmente desorganizada. O que foi feito lá no passado não teve uma inovação. E por quê? Por falta de recursos. Então, falta de recursos gera insegurança, gera problema de saúde, gera problema de educação, porque você vê muitas vezes a criança tendo que sair de bairros que demoram horas para poder chegar na escola, então ele já chega cansado na escola, e a escola muitas vezes, como uma delas que nós estivemos
há 2 semanas atrás, uma escola de 1970 e que tem o teto baixo, pé direito baixo, que não tem ar-condicionado, mesmo estando aí há tantos anos sendo utilizada. E uma escola que tem um dos principais IDHs. Uma pessoa que estuda na escola, ela é muito bem conceituada na questão da educação, mas que infelizmente não tem o que seria de benefício para uma criança que está numa escola boa. Então nós vemos que todas as situações que ocorrem hoje, ela tem a necessidade de haver um debate. E esse debate não está acontecendo. Agora, deputado, eu quero pegar até o gancho nisso que o senhor está falando, que o projeto da criação da região metropolitana acaba sendo bom para todos. De repente, cada município não vai só olhar para o seu próprio umbigo. E o senhor está falando dessa união. E aí o senhor subiu ontem na tribuna e disse que é hora do governo de São Paulo analisar essa proposta. E eu queria saber qual que é o posicionamento do Poder Executivo. De que forma o Poder Executivo está recebendo essa proposta da criação da região metropolitana? Olha, nós tivemos na semana passada a visita de um secretário de Estado na região de São José do Rio Preto, que ele foi conversar sobre a questão da pandemia que está acontecendo, infelizmente, do Covid. E um dos assuntos que ele trouxe à tona para a mídia regional foi justamente essa, a necessidade da criação da região metropolitana em São José do Rio Preto. Então, como existe essa necessidade, o nosso projeto está aqui desde 2019. Entende? Tanto a aglomeração como a região. Então, se nós optarmos pela aglomeração, que foi o que aconteceu com Franca, nós temos um projeto nessa casa em tramitação que rapidamente você pode organizar 48 assinaturas, levar para a votação e o governo aprovar, como nós fizemos aqui com a Lei 1261, que definiu as instâncias e os municípios de interesse turístico, que não houve um posicionamento do governo, houve um posicionamento da Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é quem define regras de lei e que fez com que houvesse aí o regulamento para 70 instâncias e mais 140 municípios de interesse turístico. Então, se nós temos condição de nos organizar aqui, de fazer uma lei justa, uma lei realmente adequada para a população, nós temos aí vários projetos. Nós temos projetos que foram tramitados nessa casa já em 1900 e alguma coisa, mas que até hoje não chegou à população a questão final. Então, vamos pensar, no ABC nós temos 7 cidades, e as 7 cidades estão interligadas com o trem, com as rodovias, estão interligadas ali com vários benefícios que levam a população rapidamente a se locomover de um canto para o outro, a estar indo em locais onde ela possa ter toda a distração para sua família, ela possa ter melhores locais para que o seu filho possa estudar ou para que essa pessoa possa se especializar em uma área. E o que você olha no interior? Não tem. Você tem lá mais de 96 municípios, porque nós temos os distrito com 4, 5 mil habitantes, é igual a uma cidade. Então, nós temos mais de 96 municípios. E que você não tem, muitas vezes, nesse município, nada. Município de São Francisco. Tá bom, é um município pequeno, que produz, vive da agricultura, principalmente da uva, mas que você vê que, o que ele tem lá? Se você falar de saúde, ele tem uma UBS. Se você falar de escola, ele tem lá o básico, uma escola estadual, uma escola municipal. Se você falar de social, depende da cidade regional.
Então você vê que a limitação é muito grande. Por outro lado, se ele tem uvas ali, plantação de uvas, ele pode ser um atrativo turístico para toda a região. Então, o senhor falou também da região aqui do ABC, né? Existe um conselho de prefeitos do ABC que se reúne ali com uma certa periodicidade, porque muitos dos interesses ali são interesses do grupo e não só de um município. Então, a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto viria para isso, né? Para haver uma discussão de interesses que sejam do grupo de municípios ali envolvidos, né? Com certeza. E quando você fala do ABC, eu vivi 32 anos da minha vida no ABC, eu fui concursado da Eletropaulo e coordenei um trabalho muito grande durante 9 anos aqui na região do ABC. E quando se resolveu jogar resíduos do rio Tietê dentro da parte da represa Billings para poder sustentar a usina Airborne, para poder gerar energia e também enviar água para Santos, água potável para Santos, houve uma grande discussão. Né? O que isso prejudicaria, o que beneficiaria a questão ambiental? E aí nós temos Ribeirão Pires hoje definido como área ambiental. É uma área de preservação ambiental, mas tudo isso houve critérios. Agora imagine, você destrói a Billings e não dá nada em troca para a população. Como fica isso? Fica um desastre. E nós vemos que esse desastre ele tem que acabar, porque os recursos que vêm da região noroeste, de todos os municípios para o estado de São Paulo, está voltando de que forma? Está beneficiando realmente cada cidade de que forma? Havendo a região, definindo-se a região metropolitana, nós vamos definir o regramento também desses recursos. Calma aí, vamos fazer lá um VLT ligando a algumas cidades. Nós podemos rapidamente falar sobre isso. Vamos supor, de Rio Preto a Mirassol, de Mirassol a Bálsamo, de Bálsamo a Neves Paulista, Monte Aprazível. Isso rapidamente seria interligado. Você tem Rio Preto a Guapiaçu, que dá lá o quê? 10 quilômetros. Você tem Rio Preto a Badibacite, que dá 6 quilômetros. Você tem Rio Preto a Cedral. Então você tem como fazer uma grande análise e que os investimentos vão gerar nessa região uma mudança de vida para a população. O senhor tocou num ponto agora que eu já iria lhe perguntar. A implantação de outras regiões metropolitanas sempre melhorou o PIB, aumentou a industrialização, despertou interesse econômico. Como será levar também esse desenvolvimento para São José do Rio Preto? O que o senhor acha que pode surgir a partir da criação da região metropolitana de São José do Rio Preto do ponto de vista econômico? Olha, Rio Preto hoje já é considerada a segunda melhor cidade para se morar no Brasil. Tá? Pelas universidades, as faculdades, a questão de logística, a questão do comércio, que é muito forte, o aeroporto, que ali está, que nós temos aí uma grande discussão para se tornar um aeroporto internacional. Então, você já tem Rio Preto como uma base. O que nós precisamos fazer é que essa base comece a levar uma oxigenação para toda a região. Por quê? Quando você fala de uma região metropolitana, você está falando aqui, primeiro, planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Bom, se nós falarmos de planejamento, qual é o planejamento que existe hoje? Nenhum. Eu estou aqui, você está lá, e eu não quero saber de você e você não quer saber de mim. Se houver planejamento é individual, né, de cada município, né? Não é regional. Exatamente. Não é uma coisa que se interliga, não é uma coisa que faz a família existir. Você está lá, resolve casar-se, você escolhe a esposa, você projeta quantos filhos, o que os filhos terão, quantos anos estarão ali fazendo o trabalho juntos para poder ter um objetivo final. Então, qual é a projeção para o seu filho? O seu filho vai ser formado em quê? Vai estudar na onde? Vai ter qual a segurança? Agora, sem planejamento não existe nada, né? Nós vemos, infelizmente, que os pequenos municípios que foram criados no estado de São Paulo, eles foram criados aqui dentro apenas por um critério político, não administrativo e muito menos na questão
de planejamento e organização. E aí nós temos também a cooperação entre os diferentes níveis de governo. Bom, vamos cooperar governo estadual, vamos cooperar governo federal, vamos buscar recursos internacionais, entende? Então, nós temos no Noroeste Paulista muitas ações com cientistas que principalmente pesquisam a questão do câncer, né? De soluções. E você vê que não há, para esses cientistas, muitas vezes, o benefício adequado. Então, nós precisamos ver isso aqui. Mediante a descentralização, a articulação, a integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, com atuação na região, visando o quê? No máximo de aproveitamento dos recursos públicos a eles destinados. Agora, Rio Preto, nós vamos dizer aí que está chegando aí a 2 bi, e aí você tem Mirassol chegando a 200 milhões, você tem Bálsamo chegando a 90, e quando você vai chegando mais para alguns municípios mais isolados, você chega lá que o município tem 1 milhão por mês para cuidar da saúde, da educação, do social, da segurança, da habitação. É totalmente inviável. Então, você começa a ter muita migração e você vê que hoje a cidade de Rio Preto em si está inchada, né? Nós temos a região norte e a região sul de Rio Preto e que hoje estão aí construindo um hospital já na região norte para atender a população que dá mais de 180 mil moradores só na região norte de Rio Preto. Então, nós temos aí um item também que é a utilização racional do território. Por que Rio Preto vai usar toda a água do aquífero? Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande porque nós estamos usando água mineral, muitas vezes para utilizar essa água indevidamente, lavar a calçada com água mineral, lavar meu carro com água mineral. Entende? Então nós vemos que o debate ele é muito amplo, é uma coisa que vai muito longe, né? Então os recursos naturais, a cultura, qual é a cultura? Rio Preto é a cidade da viola, mas Mirassol é a cidade amiga, uma cidade que tem uma cultura muito focada ali a questão da família, a questão religiosa, a questão da Mata Atlântica. O que nós vamos fazer? Badibacite é só uma via que atravessa a BR-153 para chegar a outros locais. Então nós estamos muito longe do que é realmente um debate de região metropolitana. Precisamos começar isso rápido. Deputado, o nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Nós estamos aqui já finalizando o segundo mês de fevereiro, né, entrando aí no mês de março. O ano está começando com a pandemia, mas mesmo assim a todo vapor. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são as suas expectativas em relação aos seus trabalhos dentro da Alesp aqui nesse ano de 2021? Olha, eu acho que o principal ponto hoje é debater questões pontuais, que nem nós estamos aguardando um posicionamento do governo. Muitas vezes o fechamento, né, de municípios, como nós vimos Araraquara, é uma coisa para se debater. Por que não tem leitos se todos esses anos foram investidos recursos nos hospitais municipais, nos filantrópicos, nos regionais? Por que hoje nós não temos respiradores? Então a pergunta que fica aí para a pessoa que nos ouve, que nos assiste pelas redes sociais, por que motivo as pessoas estão hoje tendo que fechar todo o município por falta de um respirador? Se o recurso chegou, por que não se adequou, por que não comprou os equipamentos ideais? Então, nós vamos fechar o estado inteiro, vamos parar, vamos fazer uma destruição na questão da geração de recursos, sendo que outros países lá fora não estão fazendo isso. Eu estive na Coreia e ninguém me barrou para ir no shopping em plena pandemia na China. Eu estive em 4 estados da Coreia, estive em empresas, estive no metrô
E todas as pessoas estão vivendo com o distanciamento, com a máscara, mas estão vivendo. Eu participei de evento, em um evento muito importante, porque nós fomos o único deputado, a única pessoa política a estar indo na Coreia do Sul debater a paz mundial. Uma paz que não está só em guerras, não está só em muitas ações que as pessoas falam, não, a fome é um problema. As pessoas estão morrendo por não ter alimento em um país. Isso não deixa de ser uma questão mundial a ser debatida. Então, acho que essa casa ela precisa se reunir e unir forças para que a gente possa pegar o orçamento do Estado e definir critérios. Calma aí, o que está faltando é respirador? Será que o nosso país não tem condição de produzir um respirador? Será que nós vamos ficar dependendo de outros países que vendeu respiradores para um estado a R$27 mil e ao nosso estado a quase 400 mil? Será que nós vamos continuar aceitando a depender só de fora, porque nós não temos capacidade, nós não temos universidades que estão prontas para produzir? Eu acho que nós precisamos começar a fazer uma política para dentro e não para fora. Eu dar o que eu tenho, como uma coisa que nós estamos vendo no estado de São Paulo, toda a soja plantada aqui no nosso estado ou no nosso país está indo embora, onde outros países já compram essa soja durante 10 anos. Mas por que eles não compram então o óleo de soja, a farinha de soja, o leite de soja? Não, eles têm que comprar os produtos derivados da soja. Agora, isso nós precisamos sim, levar à população, que não é só o recurso financeiro para um. Eu sou um fazendeiro, eu vou vender todos os meus bois aqui para um outro país. Mas calma aí, e nós aqui dentro? Você está produzindo aqui dentro, o que você está deixando aqui para dentro? Deputado, são ótimos questionamentos e com certeza teremos outras oportunidades de conversar a respeito desses temas também. Mas por hoje eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, deputado Sebastião Santos, do Republicanos, que está nesse momento atrás da aprovação da Lei Complementar número 57, de 7 de agosto de 2019, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Eu que agradeço. E agora a 16ª reunião ordinária ocorreu ontem no plenário Juscelino Kubitschek, sob a presidência do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Diversos projetos de lei foram aprovados, entre eles o projeto de lei de autoria do deputado Roberto Moraes, do Cidadania, que institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo. Confira na reportagem de Jeremias Gomes. Acompanhe os últimos projetos de lei aprovados em plenário pelos deputados. Projeto de Lei 507 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, obriga o detalhamento de informações sobre valores faturados nas contas de energia elétrica no estado de São Paulo. Aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui aos colegas deputados, agradecer essa casa pelo meu projeto 507 de 2015, que foi aprovado, no qual vai trazer mais transparência a todos os consumidores de energia elétrica, onde vai haver um detalhamento agora dos gastos assim que for sancionado pelo governador, de todos o consumo, aonde está indo os recursos que estão ali somados naquele valor que o cidadão, que o contribuinte vai pagar. Aprovado também o projeto 629 de 2015, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB. O PL determina a inserção de mensagens educativas sobre o uso de drogas nos ingressos de eventos esportivos e shows culturais ou esportivos voltados ao público infanto-juvenil e nos locais dos eventos. Mais cedo, na sessão ordinária, sob a presidência do deputado Coronel Telhada, do Progressistas, parlamentares discursaram na tribuna sobre temas diversos. O deputado Jorge do Carmo, do PT, falou sobre o Itaim Paulista, bairro do extremo leste da capital paulista, com mais de 400 mil habitantes. Ele abordou o tema da saúde. Eu quero falar diretamente para você, moradora, morador, munícipe, que mora lá no Itaim Paulista, que tem pouquíssimas opções na rede de saúde pública e que tem muita demanda, mas infelizmente eu já escutei falar que
em construir uma UPA na Itaim, não é prioridade. E por que não é prioridade? Se na cidade de Tiradentes tem, eu acho importante, em Guaianazes tem, muito importante também, aliás, foi uma luta muito importante para construir a UPA lá, Júlio Tupi, em São Miguel tem, em Itaquera tem, e por que o Itaim não tem? Não tem porque falta compromisso do governo do Estado e do prefeito da capital. A deputada Mônica Seixas, da Mandato Ativista, do PSOL, ocupou a tribuna para informar que cerca de 54 municípios solicitaram um novo decreto de calamidade pública. A medida permitiria ao município reorganizar o orçamento, bem como efetuar compras emergenciais sem licitação. Nós temos 8% do estado cujos prefeitos pedem socorro, cujos prefeitos dizem não existe mais condições na saúde de atender os doentes. E a Assembleia tem que responder. Eu acho que a nossa obrigação e nossa tarefa prioritária agora é dar uma resposta para esses doentes, para esses familiares, para esses populares e para esses prefeitos que pedem ajuda do governo do estado de São Paulo. E para isso a gente vai precisar encarar o problema de frente, porque o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Se o Estado de São Paulo continuar ignorando a situação calamitosa da doença e do seu avanço no Estado, a gente pode virar Manaus em muito pouco tempo. O deputado Daniel José, do Partido Novo, tratou do projeto de sua autoria que institui o Plano de Expansão do Ensino Integral no Estado de São Paulo. Nosso projeto visa um plano para expandir o ensino médio, o ensino em tempo integral, tanto para o ensino médio quanto o ensino fundamental, até 2040. Nós, através desse projeto, queremos que pelo menos 80% das escolas do Estado de São Paulo sejam integral e pelo menos 60% dos alunos tenham acesso ao ensino integral, priorizando, obviamente, aqueles alunos que vêm numa situação maior de vulnerabilidade. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, subiu à tribuna para falar sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. Aqui no meu mandato como deputada estadual, tenho me empenhado, através de frentes, audiências públicas, participações, debates, discussões, empenhada em poder ajudar para que esse problema das doenças raras possa ter mais investimento para que nós possamos minimizar o sofrimento da população, principalmente a mais carente, que sofre com essa questão e por falta de recursos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu ontem, foi ontem, né, o registro... Exatamente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu ontem o registro definitivo para a vacina da farmacêutica Pfizer, fabricada em parceria com o laboratório Biotech. É o primeiro imunizante contra a Covid-19 a obter o registro sanitário definitivo no Brasil. O governo federal ainda não comprou nenhum lote dessa vacina. E o Ministério da Saúde alega que não fechou negócio por causa da cláusula que isenta a fabricante de responsabilidade por efeitos adversos. O aval dado ontem pela Anvisa inclui a importação pela rede privada, mas a Pfizer afirmou que só vai negociar com o governo federal. E vamos a mais uma entrevista e vamos falar sobre o Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados no Mercado de Trabalho. O projeto de lei número 651 de 2019 institui e estabelece políticas públicas para implantação de programa estadual de incentivo à contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Iberê de Castro Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e Juventude. Bom dia, doutor Iberê. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia às pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui, poder tratar desse tema tão importante, tão interessante sobre direitos de adolescentes no mercado de trabalho. Doutor Iberê de Castro, está pronto para votação aqui na casa o projeto de lei número 651 de 2019, do deputado César, do PSDB, que institui e estabelece políticas públicas para implantação de programa estadual de incentivo à contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho. O senhor é idealizador do projeto Trampo Justo, isso no Tribunal de Justiça. Qual a importância, doutor Iberê, de estabelecer a iniciativa como
uma política de Estado? É absolutamente fundamental, né, um projeto de lei nesse sentido e com essa diretriz para incentivar empresas, empregadores em geral, a fazer a contratação de adolescentes, especialmente adolescentes que estejam em fundações, em casas de acolhimento, eventualmente na Fundação Casa, né, para que eles tenham a oportunidade do primeiro emprego. Isso vai ser absolutamente determinante para que esses adolescentes consigam se estruturar para a vida, né? A ideia do projeto Trampo Justo do Tribunal de Justiça de São Paulo é justamente essa, né? É viabilizar, incentivar a contratação de adolescentes que morem em casas de acolhimento, eventualmente de fundações casa, para que tenham possibilidade de desenvolver a própria autonomia a partir da inclusão no mercado de trabalho. Quando eles completam 18 anos, eles são obrigados a sair das casas de acolhimento e passam a ter que se sustentar por si. Então, a ideia é que eles consigam empregos e se ambientem no mercado de trabalho, enquanto ainda estejam sob a proteção da vara da infância e da juventude. Essa é a ideia central do projeto Trampo Justo, de modo que, ao completar 18 anos, quando eles tiverem que sair das casas de acolhimento, eles já estejam efetivamente integrados ao mercado de trabalho, já tenham aquilo entronizado no seu cotidiano, já tenham aderido às práticas seguras de trabalho, né? Especialmente por meio do programa de aprendizagem. Então, um projeto de lei nesse sentido, que incentive, que demonstre a importância de contratações feitas por empresas, por comerciantes, por empresários, né? Seja desde o comerciante que tenha uma pequena padaria numa cidade do interior, até o empresário de uma grande empresa de, sei lá, farmácias ou mercados, com capilaridade por todo o estado. Isso é absolutamente essencial para que a gente melhore o ambiente social em que a gente está inserido. O doutor, no caso do projeto Trampo Justo, ele é uma parceria, né, do Tribunal de Justiça com o CIEE. O senhor acha que este modelo vai poder ter grande sucesso e ser levado para todo o estado de São Paulo? Sem dúvida, a gente tem observado isso, né? O CIEE é um parceiro de primeira hora do projeto Trampo Justo. Só para deixar claro, não existe exclusividade de contratação pelo CIEE, então, na verdade, os empregadores escolhem por qual certificadora de aprendizagem vão contratar o jovem. Os adolescentes podem ser contratados a partir dos 14 anos pelo projeto Trampo Justo, como jovens aprendizes, e a partir dos 16 eles podem ser contratados tanto como jovens aprendizes quanto como seletistas, com carteira assinada, né? E a gente percebe isso se difundindo por todo o estado. Por isso que eu disse que em cidades pequenas vai ser importante a contratação feita por aquele pequeno comerciante, pelo dono da padaria, pelo dono da venda de uma cidade de 10, 20 mil habitantes, que muitas vezes, aliás, conhece aquele adolescente desde que ele é pequeno, conhece a família daquele adolescente, tem muito mais interesse em ajudar a estruturar adequadamente a vida daquele adolescente. Nos grandes centros, obviamente, acaba sendo importante a contratação por grandes empresas que têm um volume maior de postos de trabalho à disposição. Então, é essencial que todos estejam inseridos nesse projeto, todos os tipos de empregadores e, claro, por todo o estado, com cidades de vários tamanhos. Doutor Iberê, então assim, esse jovem que faz parte aí do programa Trampo Justo, quando ele é encaminhado, até por essa parceria aí com o CIEE, quando ele é encaminhado para as empresas, ele já passou ali por um processo de aprendizado. Ele não chega totalmente cru nas empresas, ele já passou por uma orientação ali, até diante da parceria que se tem com o CIEE, que forma jovens já há muitos anos. Exatamente, essa é uma das grandes vantagens do sistema de aprendizagem, inclusive, né? O adolescente passa por um preparo prévio por essas certificadoras, a CIEE é um dos exemplos. Então, a CIEE, o trabalho das certificadoras é esse, né? Mostrar para o jovem algumas técnicas, algumas práticas elementares para que se sintam à vontade, para que saibam como agir num primeiro emprego, né? Primeiro contato deles com o mundo do trabalho, espera-se que eles levem aquilo para toda a vida. Então, é essencial esse trabalho que as certificadoras como o CIEE fazem de ensinar os primeiros passos para esse adolescente, para que quando ele chegue com o primeiro contato com o empregador, ele já tenha as noções necessárias para começar a se desenvolver no mercado de trabalho, né? Doutor Iberê, é um grande projeto, principalmente na situação que o senhor está resgatando, né? Resgatando esse jovem
e recolocando no mercado. Qual o incentivo que as empresas elas vão ter para poder estar entrando e participando desse projeto, dando uma oportunidade para esse público-alvo? Olha, hoje em dia o incentivo é social, né? Que me parece que deveria ser o principal incentivo para empregadores contratarem, né? As pessoas em geral, né? O aprimoramento do tecido social em que a gente está inserido. Isso, a gente vê empresários que participam do projeto também. A Luiza Helena Trajano é um grande expoente, também parceira de primeira hora, e ela tem um discurso muito claro nesse sentido. Ela diz, a gente tem que fazer isso não porque a lei nos obriga, né? Não por conta da cota necessária para a contratação de aprendizes, que efetivamente existe e é obrigatória, mas porque fazendo isso a gente vai melhorar o ambiente social em que a gente está inserido, né? Isso deveria ser a primeira preocupação de qualquer pessoa que se proponha a investir e a atuar no mercado em geral, né? Aprimorar o local em que ela se insere, a sociedade em que ela está inserida, né? E essa é uma excelente via para que isso se faça. Agora, claro que também seria interessante que houvesse alguma vantagem em termos, eventualmente, fiscais, eventualmente financeiros, para empresas que se proponham a contratar especificamente esse perfil de jovens, né? Adolescentes que ou moram em casas de acolhimento, ou tenham feito 18 anos enquanto moravam numa casa de acolhimento, ou eventualmente sejam egressos de Fundação Casa, né? É só assim, é só com respaldo e com empatia e com amparo que a gente vai conseguir fazer com que, primeiro, a desigualdade social brutal que existe no país e que só vem se aprofundando nos últimos anos arrefeça, né, melhore, que a gente faça com que as pessoas vivam numa situação um pouco menos desigual do que a gente observa hoje, e fazendo isso a gente vai fazer com que todo mundo viva melhor, né? No fim das contas, esse é o objetivo final, né? Doutor Iberê, nesse momento, com certeza tem microempresários, empresários de médio porte, grande porte, que acompanham aqui a nossa programação, que acompanham a programação da Rede Alesp, que acompanham o jornal da Rede Alesp. E eu gostaria que o senhor falasse para esses empresários, que alguns deles talvez ainda tenham um pouco de resistência de contratar esse tipo de jovem para trabalhar em suas empresas, qual o feedback, né, chega até o senhor das empresas que costumam contratar esses jovens? São jovens aplicados? O que os empresários falam desse tipo de mão de obra? Sem dúvida nenhuma, são jovens que demonstram muito interesse nessa possibilidade, nessa oportunidade que recebem. É claro que é bem importante que a empresa também entenda a situação desse adolescente, né? Um adolescente que vem de uma situação de vulnerabilidade extrema, né? Normalmente adolescentes que não contam com respaldo familiar, por exemplo. Então é muito provável que ele enxergue na empresa o ambiente de respaldo e o ambiente familiar de que ele necessita. Isso significa que a empresa também deve ter uma estrutura razoável para respaldar esse adolescente nos momentos de dificuldade, porque ele vai passar por dificuldades, é uma primeira experiência, né? Então é importante que a empresa entenda esse cenário todo. Feito isso, o que a gente percebe como resposta é justamente, primeiro, que esses adolescentes se engajam de forma profunda nas empresas, né? Eles realmente demonstram interesse por essa novidade do primeiro emprego, pelo engajamento no mercado de trabalho, e, claro, isso é uma construção que leva algum tempo também, né? O adolescente não vai chegar na primeira semana e virar o funcionário do ano, a gente precisa ter isso bastante em mente. Ele precisa de treinamento, de tempo de adaptação, mas a resposta que a gente tem tido, a partir do momento em que as empresas se propõem a fazer esse trabalho, é a melhor possível. Doutor Iberê, o senhor tem um amigo, aí, um parceiro também em projetos sociais, que é o cantor de rap, né, o Dexter. E o cantor Dexter, ele costuma sempre falar que, de uma forma geral, as pessoas que saem ali do sistema penitenciário, elas precisam ser melhor acolhidas por parte da sociedade, por parte das empresas. Ele costuma dizer que às vezes se fala muito em reinserção de uma pessoa que nunca nem foi inserida na sociedade. Então, para ela ser inserida, tem que ter realmente um apoio diferente. O senhor acha que projetos desse tipo, que ajudam que os jovens consigam entrar nas empresas, também poderia ser expandido um pouco mais e ajudar que adultos que saem, por exemplo, do sistema penitenciário, mas que querem contribuir com a sociedade, que querem trabalhar honestamente,
tenham ali uma oportunidade de trabalho junto ao empresariado brasileiro? Não tenho a menor dúvida disso, né? Primeiro, o Dexter é um grande parceiro também do Trampo Justo, tem ajudado muito na conscientização dos jovens, né? No incentivo a esses jovens de que eles sigam o caminho certo. E, aliás, aqui eu faço um parênteses, o nome do projeto é Trampo Justo, porque muitos desses adolescentes têm como grande inspiração de pessoa que deu certo na vida e no emprego, o traficante do local em que ele mora, né? Ele olha para aquele traficante e diz, pô, esse cara tem dinheiro, tem fama, consegue tudo que ele quer, que na cabeça de quem tem 14, 15 anos é tudo para que a vida serve, né? Então, a ideia do projeto Trampo Justo é precisamente mostrar para esses adolescentes que não basta uma forma qualquer de trabalho, porque para o adolescente que trabalha no tráfico de drogas, se você perguntar para ele se ele trabalha, ele vai dizer que sim. Ele considera o tráfico de drogas como um trabalho regular, né? Ele tem carga de trabalho, tem meta para bater, recebe no final do mês muito mais do que o pai e a mãe dele recebem trabalhando regularmente, então na cabeça dele aquilo é um trabalho. Faz parte desse projeto também mostrar para esse adolescente que não é qualquer trabalho que resolve, que é necessário fazer um trabalho que esteja de acordo com a lei, que contribua para que a sociedade se aprimore, né? Então, nesse ponto, o Dexter é absolutamente fundamental nessa conscientização dos adolescentes. E essa manifestação dele, né, ele diz como reinserir quem nunca sequer foi inserido, isso me parece absolutamente preciso, né? Trabalhando tanto nas varas da infância e juventude, quanto em varas criminais, isso fica muito evidente, né? A gente tem um recorte muito claro de pessoas que estão no sistema carcerário, né? O recorte de pessoas que vêm das classes mais baixas, porque a gente prende e pune crimes que são comumente cometidos por quem está numa situação de vulnerabilidade. A gente tem muita dificuldade de punir, de prender crimes cometidos por pessoas das classes altas, porque elas também cometem crime, né? Lavagem de dinheiro, crime fiscal, né? As classes altas também cometem crimes diariamente e a gente não vê a mesma proporção de pessoas de classes altas encarceradas, né? Então a gente tem um recorte muito claro de quem a gente fez compor o sistema prisional brasileiro. E isso é fruto total da exclusão social, isso inúmeros estudos mostram. E quanto mais exclusão, quanto maior a desigualdade, mais a gente esquenta esse sistema, mais a gente faz com que a resposta seja bruta e seja na base da violência, porque quem não está se sentindo inserido, naturalmente vai brigar para que isso aconteça, né? Isso é natural. Então, um projeto que inclua também egressos do sistema prisional é absolutamente fundamental para isso. A gente tem diversos exemplos no país, diversos exemplos muito bem sucedidos de projetos que englobam, né, que respaldam egressos do sistema carcerário e, na verdade, esse é o único caminho razoável, humanitário, né, de inclusão dessas pessoas que passaram boa parte da vida que tenham até então, são pessoas de 20, 25 anos, absolutamente excluídas e absolutamente privadas daquilo que é o mínimo necessário para que alguém tenha uma vida digna. Iberê de Castro Dias, ele é juiz da Vara da Infância e Juventude, falou sobre o Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados no Mercado de Trabalho. A gente agradece a sua entrevista, doutor, e mais uma vez a gente parabeniza o senhor por essa iniciativa, porque quem já foi uma casa de abrigo, quem já conhece a vida dessas pessoas, como eles chegaram até essa casa, sabe que a única coisa que eles querem é uma oportunidade, uma oportunidade para poder estar entrando aí no mundo social, pelo menos na parte profissional, conseguir andar para frente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer tratar desse tema. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom trabalho. 248.646 brasileiros morreram por Covid-19 desde o início da pandemia. 1.370 das mortes aconteceram em um período de 24 horas, registrado até às 8 horas de ontem, desta terça-feira. 10.260.000 pessoas estão ou foram contaminadas no país no mesmo período. Isso mesmo, Lilian. Os números são do consórcio de veículos de imprensa, baseados em relatórios das secretarias estaduais de saúde. A média móvel é de 1.095 mortes por dia. Há 34 dias, o registro nacional está acima de 1.000 óbitos, terceira maior marca desde o início da pandemia. 12 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte apresentam alta no número de mortes pela Covid-19. São Paulo se mantém estável.
Jornal da Rede Alesp. Fábio, a gente está vivendo, eu acho que é o pior momento da pandemia. Ela está superando que antes o pior momento foi em agosto de 2020. Hoje nós estamos em fevereiro de 2021, é o pior momento que o estado de São Paulo também está vivendo. Hoje teremos a coletiva do governo do estado de São Paulo que vai vir com mais informações. Na última semana foi a 22ª reclassificação que o estado obteve desde o início do combate ao coronavírus. Hoje com certeza teremos mais informações aí e muito mais restrições, não é? Sim, as expectativas são grandes para a coletiva de hoje. Em bastidores aí fala-se da possibilidade até de um toque de recolher aqui, como já foi implementado em algumas cidades. A gente realmente está ansioso aí por essa coletiva de hoje para saber quais mudanças serão implementadas aqui no estado de São Paulo. O prefeito de São Bernardo do Campo já deu essa classificação de toque de recolher das 10 horas da noite às 6 da manhã, ninguém pode sair de casa. E assim, pelo jeito, né, vai começar agora essa nova postura aí do governo para tentar conter a pandemia. A Comissão de Educação e Cultura se reuniu por videoconferência para debater e deliberar 20 itens da pauta. Entre os projetos de lei está o da deputada Carla Morando, do PSDB, que torna obrigatório o afastamento de alunos com doenças contagiosas das escolas públicas do estado. Veja como foi a Comissão de Educação e Cultura na reportagem de Jeremias Gomes. Projeto de lei de luta corporal para alunas e de afastamento de alunos com doenças contagiosas são aprovados na Comissão de Educação e Cultura. Na reunião virtual presidida pela deputada professora Bebel, do PT, os parlamentares aprovaram o PL, Projeto de Lei 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Projeto de Lei 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, que determina que uma das aulas semanais de educação física seja destinada ao ensino de alguma modalidade de luta corporal às alunas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Relatora foi a deputada Valéria Bolsonaro, que proferiu voto favorável. Os projetos que passaram pela Comissão de Educação e Cultura ainda precisam ser aprovados em plenário. Outro PL aprovado foi o 851 de 2019, da deputada Letícia Aguiar, do PSL. Ele estabelece uma política pública de apoio e fomento ao voluntariado e também às ações de responsabilidade social na rede pública de ensino do estado de São Paulo. O relator foi o deputado Carlos Gianazzi e proferiu o voto favorável. 8 votos foram aprovados nessa comissão, né? O parecer favorável do deputado, da deputada. Não, o parecer foi do deputado Gianazzi, mas a autora do projeto foi a deputada Letícia Aguiar. Também foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura o projeto de lei 1173 de 2019, de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB. A proposta é tornar obrigatório o afastamento dos alunos com doenças contagiosas das escolas. Os estudantes poderão regressar quando não mais existir perigo de contágio. O relator foi o deputado Daniel José, que proferiu parecer favorável. Em discussão, 8 votos, foi aprovado o parecer. Foi aprovado ainda o PL 871 de 2019, do deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Da autoria do deputado Coronel Nishikawa, proíbe a entrada e circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias sem o acompanhamento de um funcionário. O relator foi o deputado Roberto Kenny e ele é favorável, né? Proferiu, aliás, parecer favorável. Em discussão. Presidente, eu reconheço a importância do tema, acredito que as escolas devem estar mais seguras, mas não acredito que essa é a forma mais adequada, por isso meu voto contrário. Foi aprovados nessa comissão, né? 7 votos favoráveis e 1 contra.
O retorno das aulas presenciais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi novamente adiado. Inicialmente, a previsão era que a volta às aulas aconteceria no dia 1º de março. No entanto, com o avanço da pandemia no município e os altos índices de ocupação dos hospitais, a Prefeitura determinou novo adiamento nas escolas públicas e privadas. Além disso, a cidade deve adotar toque de recolher a partir do próximo sábado, dia 27. O prefeito Orlando Morando, do PSDB, avalia que a cidade enfrenta o pior momento da pandemia. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos na rede pública da cidade é de 87% e na rede privada chega a 91%. Jornal da Rede Alesp. Momentos atrás eu falei que já havia dado o toque de recolher em São Bernardo, errei. É a partir de sábado agora, né, Fábio? Isso, mas de qualquer forma foi uma atitude corajosa, né, do prefeito Orlando Morando, porque ele não esperou que não tivesse mais leito de UTI. Na hora que ele viu se aproximando ali dos 90%, ele falou, opa, peraí, a gente precisa tomar uma decisão emergencial. E essa decisão foi tomada. E é assim que estão fazendo outros prefeitos também, que a situação está ficando muito periclitante. E o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, visitou o Hospital Regional de Piracicaba, a doutora Zilda Arnes, para entregar a documentação referente à emenda parlamentar impositiva, que garantiu o repasse de R$300 mil para a entidade. O diretor do hospital, Pedro Augusto Pontim, disse que o recurso será utilizado para a compra de equipamentos para o setor de oftalmologia, especialmente para a retina. Com essa aquisição, o hospital terá mais qualidade e autonomia, podendo aumentar o número de cirurgias oftalmológicas. São emendas importantes porque qualificam e melhoram as condições de atendimento aos pacientes. O parlamentar já tinha anunciado há pouco tempo a liberação de quase R$4.300.000 em emendas, beneficiando 15 municípios, principalmente na região de Piracicaba, e cerca de 10 entidades que prestam serviços assistenciais e de saúde. E a Comissão de Saúde se reuniu em ambiente virtual com a finalidade de apreciar 5 itens da pauta. Durante a reunião, a comissão recebeu o secretário de Saúde do Estado, Giancarlo Gorishintain, para prestar conta sobre a sua gestão e para falar sobre as novas medidas de atendimento dos hospitais regionais. Acompanhe agora como é que foi a Comissão de Saúde na reportagem de Carolina Franca. O estado de São Paulo investiu 14% do orçamento na área da saúde e destinou mais de R$1,5 bilhão no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os dados referentes ao ano de 2020 foram disponibilizados pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein. O representante do governo paulista se reuniu virtualmente com os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Jean Gorenstein ressaltou ainda que 170 milhões foram direcionados à atenção básica em todo o estado. Desse investimento que foram realizados, nós tivemos no ano de 2020 178 milhões e 400 mil reais, sendo só no terceiro quadrimestre de 2020 um investimento de 62 milhões e 900 mil reais. Após a apresentação, o secretário respondeu às dúvidas dos parlamentares. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, questionou sobre uma possível falta da segunda dose da vacina. Muitas pessoas que tomaram a primeira dose estão ficando apavoradas, pois não têm a segurança, não têm a certeza de quando tomarão a segunda dose. Caso essa segunda dose não seja aplicada no período recomendado, a primeira dose perde o efeito. Nós temos que levar em consideração que, eventualmente, por um motivo ou outro, alguém possa não receber essa segunda dose, ou porque adoeceu, ou porque viajou por algum compromisso e não pôde manter este prazo. Nós lembramos que essas doses, que a vacina, ela ainda se mantém ativa no nosso organismo. Quando eu recebo uma segunda dose do imunizante, eu faço aquilo que nós chamamos de reforço vacinal. Já a deputada Edna Macedo
pediu esclarecimentos sobre o possível fechamento do Hospital Infantil Darcy Vargas, referência no tratamento de crianças com câncer e outras especialidades. Se o Hospital Darcy Vargas vai fechar, vai ser transferido para outro local e por que motivo? Esse ponto é uma coisa que eu gostaria de saber. O Darcy Vargas, ele é um dos hospitais de referência em pediatria, de oncologia pediátrica, de nefrologia, com unidades de diálise pediátrica e referência, especialmente aqui na Zona Sul, mas também sendo uma unidade referenciada para outras crianças do estado que acabam fazendo o seu tratamento aqui. Nunca, em tempo algum, foi postulado a ideia do encerramento das atividades do hospital de tamanha importância assistencial e educacional universitária e de formação de médicos pediatras. De acordo com o artigo 52A da Constituição Paulista, os secretários estaduais devem prestar contas do andamento da gestão para os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o Instituto Butantan completou 120 anos ontem, dia em que destinou 1.200.000 doses da vacina Coronavac para o governo federal. Esse lote de vacinas faz parte de mais de 3.900.000 doses que serão distribuídas ao Ministério da Saúde nos próximos dias. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o Instituto Butantan deverá produzir o imunizante sem depender da matéria-prima importada da China ainda em dezembro deste ano. Jornal da Rede Alesp. Lilian, 120 anos do Butantan. É bom a gente enfatizar todo esse tempo, né, que o Instituto Butantan vem trabalhando em prol da saúde pública aqui no Brasil, né? Porque se tem uma coisa que essa pandemia ajuda, é para que a gente valorize um pouco mais a ciência, os cientistas, os institutos ligados à ciência, ligados à área médica, né? Então, 120 anos. O Butantan não começou ontem, não começou no ano passado. 120 anos trabalhando pela saúde pública no estado de São Paulo e no Brasil. E antes dessa pandemia, poucas pessoas conheciam da existência ou do tamanho e como é importante o governo investir em pesquisa. Muito importante isso para a saúde da população. E vamos falar agora sobre os destaques do Diário Oficial de hoje. A edição desta quarta-feira traz uma reportagem especial sobre o certificado de proteção contra incêndio que a sede da Assembleia recebeu. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros foi emitido no último dia 18, após um processo de modernização do Palácio 9 de Julho. Esse documento atesta que a edificação possui todas as condições de segurança contra incêndio e pânico prevista em lei. O projeto de melhoria do palácio foi autorizado pela mesa diretora da Assembleia e constou com a construção de escadas de emergência, sinalização de rotas de fuga, instalação de extintores, chafarizes, portas, corta-fogo e detectores de fumaça. As mudanças também contemplaram a criação de uma brigada de incêndio e de um sistema de monitoramento eletrônico de emergências que funciona 24 horas. E para conferir a matéria completa, basta acessar o portal da Alesp pelo endereço www.al.sp.gov.br. Jornal da Rede Alesp. E através também desse site você não vê só o Diário Oficial. Lá existem várias abas que você vê todos os trabalhos dos parlamentares, os projetos de lei que foram aqui aprovados, que estão indo para a sanção ou veto do governador, enfim, toda a movimentação do Legislativo do Estado de São Paulo. Vamos lá, Fábio, mais informações. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que garante ajuda de 450 milhões de reais para cidades atingidas por chuvas. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, já havia adiantado que um socorro estava sendo preparado para auxiliar municípios castigados por temporais. Em Minas Gerais, várias cidades foram assoladas pelas chuvas. Em Santa Maria de Itapira, na região central do estado, há mais de 160 desabrigados. Morreram no desastre uma criança de 5 anos, um pai
e suas 2 filhas. Um homem de 36 anos e uma mulher de 49 anos. A cidade perdeu ainda doses de vacinas contra a Covid-19. Carangola, na zona da mata, também sofre com os prejuízos da chuva, que atinge a cidade desde a madrugada da última sexta-feira, quando o volume de precipitação registrado ficou entre 100 milímetros, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.